Então, pessoal, vamos iniciar aqui mais um orçamento. Então, antes de iniciar o orçamento, a gente tem que ter uma pasta específica, né? Então, criar uma pasta específica para o orçamento. E dentro dessa pasta, você vai ter que ter o catálogo e a planilha de orçamento. Então, eu vou copiar e vou colar. Sempre ter atenção para verificar se o catálogo é o mais recente, tá? Então, esse aqui é o do 15/7. E o orçamento se está na versão, né, a planilha do orçamento mais recente. No caso aqui, hoje a mais recente é a V3, versão 3. Então essas duas pastas, esses dois orçamentos aqui, essas duas planilhas, ela tem que estar dentro da mesma pasta, necessariamente. Porque esse cara aqui puxa os dados do catálogo. Outra informação importante é que esse catálogo você não pode trocar o nome dele. Se você trocar o nome dele, a planilha não vai achar mais ele, tá? Já a planilha, você pode vir aqui e editar o nome. Pode colocar o nome que você quiser. No caso aqui, é orçamento de obra. Vamos chamar aqui Centro. Vamos botar Centro Dom Bosco, CDB, tá? Centro parênteses. Então, vou até tirar também esse orçamento. Vou colocar assim diferente. Orçamento de obra CDB apenas, tá? Então, aí com isso você tem as duas planilhas. E se for abrir, você vai abrir primeiro o catálogo e depois a planilha do orçamento, tá? Porque senão ele não vai encontrar a base de dados. Então, abrindo o catálogo, está aqui o catálogo aberto. Então, nós temos várias abas. Esse aqui é o resumo, onde tem todas as composições da Real, né, criadas. Aqui as composições abertas, o que tem dentro de cada item, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui o primeiro, vamos pegar aqui um que não seja 80, não, 65, item 65 aqui, que já está aberto, armação de pilar ou viga com ferro 5 milímetros. Então, o que está incluso dentro desse serviço? Tem um espaçador plástico, né, para não encostar nas tábuas, tem um arame para poder amarrar as ferragens, tem a mão de obra do servente, né, do ajudante do armador, o armador em si e o vergalhão, tá? Então tem os itens com a quantidade de cada um deles, tá? Então, por exemplo, espaçador, por quilo de ferragem, vai usar mais ou menos um espaçador e 19, né? Então esse é um índice, mais ou menos um espaçador por cada quilo de ferro. O arame recozido vai 0,03 kg de arame por quilo de ferragem, tá? Então são índices de quantitativo. O vergalhão, para cada quilo de ferragem, vai ter 1,07 quilos, né? Por que tem esse 1,07? Porque estima-se a 7 a 10% de perda do vergalhão, né? Para ele ficar pronto, né? Então esse aqui ele é pronto, e esse aqui é a barra do jeito que compra na loja, né? Então sempre sobra um pedacinho, uma pedaceirazinha que não dá para reutilizar. Então tem uma perda. Você compra lá a barra de 12 metros, e aí daquela barra você vai recortar em vários pedaços, né? De acordo com o projeto, e esses pedaços sempre sobra um pedacinho de 40 centímetros, 50 centímetros, que não dá para usar em lugar nenhum. Tá? Então esse 0,7 aqui é uma perda. E aqui de armador, vai gastar mais ou menos 0,05 horas de ajudante e 0,3 horas de armador para cada quilo de aço, né? Então, esse aqui é uma média também. E aqui nós temos os preços de cada um desses itens, né? A gente já viu isso em pormenor, mas alguns itens são puxados do SINAP, né? Os itens cujo preço é pouco relevante, e outros itens que têm um preço mais relevante é feito cotação. Então, se a gente observar aqui, ó, os preços mais relevantes aqui é o aço, né? Então, o aço e o armador, né? O aço e o armador. Então, o aço, como é um material, ele é uma cotação, porque é um item relevante. Já o espaçador, você até pode fazer uma cotação e colocar aqui, ó, para ser um valor mais condizente.
Mas como é um item pouco relevante, dá muito trabalho você ficar fazendo cotação de parafuso, de prego, de coisinha pequena, de arame e tal. Então, nesse caso aqui, você puxa do Sinap. Então, tem alguns itens que a gente vai puxar do Sinap e outros que vão ser de cotação, que são os mais relevantes, que aí dão uma influência boa no orçamento. Então, aqui tem as composições, né? Então, com os índices e com os preços. E aqui a classificação, se ele é material, se ele é mão de obra, se ele é equipamento, né? Você vai especificar aqui. E aqui embaixo tem um subtotal. Então, para fazer 1 kg de armação de pilar com ferro 5 mm, vai gastar mais ou menos R$ 8,69 de material, R$ 7,57 de mão de obra e praticamente nada aqui, não tem nada relevante de equipamento. Então vai ser R$ 16,26 o custo de 1 kg de ferragem pronta, tá? E a mesma coisa é válida aqui para material, composição de mão de obra, perdão. E aqui nós temos os preços do Sinap, tá? Os preços do Sinap. Aqui os preços do Sinap de composição, tá? Então, Sinap insumo, que é prego, parafuso. Sinap composição, que é já a composição de vários insumos. Sinap analítico, tá? Que vai ser destrinchando a composição em material, em mão de obra, material e equipamento, tá? E as cotações. Tá? Então, basicamente é isso a planilha. Então, aqui que a gente vai fazendo as cotações. Então, tem cotação de RT, de projeto, cotação de material de madeira. Sempre tem que fazer pelo menos 3 cotações, tá? Quando tiver 3 cotações. Para poder dar uma média boa. Então, tá aí. Então, basicamente, essa aqui é a planilha de catálogo. Explicado de forma mais resumida, sintética. É isso. E a planilha de orçamento, ela, quando você abrir, ela vai estar vazia, né? Não vai ter nada preenchido, porque ela é a planilha base, né? Então tá aí a planilha, né? Ela vem toda vazia, tudo para você descrever, tá? Então não tem nada ainda. Sempre que você abrir e aparecer essa mensagem, você vai habilitar as macros, tá? Então, habilitou as macros. Então, nessa primeira videoaula era mais ou menos para explicar aqui as duas planilhas, né? Então, essa aqui é a composição, você normalmente não vai mexer nela, só se você precisar criar uma cotação, uma composição, alguma coisa do tipo, a gente vai ver mais para frente. E a planilha de orçamento que você vai mexer bastante, tá? Normalmente as colunas aqui, as células que não podem ser mexidas, que tem fórmula, ela vai estar travada. Então, se eu tentar digitar alguma coisa, ele vai falar que esse campo está protegido. Então, os campos que estão destravados, eles vão permitir você digitar. Onde tem fórmula, ele não vai deixar, tá? Então é isso. Na próxima a gente continua colocando, preenchendo a planilha.